Bem-vindos a esse evento, que é uma ação da Global Money Week, que estamos fazendo em parceria entre a ONG de Finanças Ação Jovem, a Planejar, a FECAP e a CVM. A Global Money Week é um esforço global de educação financeira focada no público jovem e nos professores. São 465 mil eventos como esse aqui, acontecendo durante essa semana em 175 países e 63 mil organizações envolvidas nessa iniciativa. Eu sou a Patrícia Palomo, sou economista, gestora de recursos e voluntária do Ação Jovem. Hoje a gente vai conversar sobre criptoativos. E a gente vai falar com Gustavo Cunha, que é CEO e fundador da Fintrender. Ele tem mais de 25 anos de mercado, trabalhou em diversas instituições e os últimos 5 anos nesse mundo de cripto. Pessoal, lembrando que quem quiser pode e deve, por favor, mandar perguntas para a gente pelo chat aqui dessa transmissão. Então, Gustavo, seja bem-vindo e conta para a gente tudo o que a gente precisa saber e o que é mais importante saber sobre os criptoativos. Tá bom, obrigado. Primeiro, obrigado, Patrícia, aí, por ter me convidado e chamado aqui. Obrigado ao pessoal da Planejar, de ter me dado essa oportunidade também de estar aqui junto nessa iniciativa, que é uma iniciativa global aí, maravilhosa, né? Eu trabalho muito com educação, né? Acho que quem me acompanha já vê aí essa trajetória minha com educação. E assim, a gente tem que começar de pequeno mesmo, né? Quanto antes você começa, a educação financeira é muito importante na vida de qualquer pessoa, né? Então, assim, quanto antes a gente começa as discussões melhores, e ainda mais aí me convidaram para falar sobre um tema que eu adoro, né? Falar sobre criptoativos, Bitcoin, token, esse negócio é uma coisa que eu tenho falado muito e amo, né? Então, assim, eu brinco que eu fui lá em 2016, 2017, picado por uma mosquinha que olhou, fui lá, olhei esse mercado e comecei a olhar e falei assim, nossa, e cada vez só, de lá para cá é só nossa, né? Então, assim, eu acho que vai ter ainda várias nossas aí para frente nesse mercado, né? Eu separei aqui, e aí até para já alinhar um pouco essa discussão, uma apresentaçãozinha relativamente rápida sobre como é que funciona o Bitcoin, né, e o que ele é, e qual que é as funcionalidades dele, para dar assim um pano de fundo. Por que o Bitcoin? Porque acho que assim, a porta de entrada em termos de conhecimento de qualquer coisa relacionada a criptoativos, tokens, DeFi, até os NFTs hoje em dia que estão aí na super moda, é entender como é que funciona a blockchain do Bitcoin. Né? Então, E, Gustavo, a gente poderia dizer que foi o Bitcoin que abriu esse mercado, essa possibilidade, e a partir dele outras tecnologias e outros ativos foram desenvolvidos? É correta essa análise? Correto, plenamente. Ele foi a primeira, eu costumo falar que era a primeira aplicação dessa nova tecnologia, que aí ela é um DLT, blockchain, ela tem vários nomes aí que a gente fala, mas ele foi a primeira aplicação. E ele veio resolver um problema que era um problema de que a gente não conseguia negociar valores no mundo digital sem que você tivesse um intermediário validando. Né? Então, assim, você teve várias tentativas até que o Bitcoin, a tecnologia viesse para se fizesse isso, mas não conseguia. Né? Então, assim, você pegar a tecnologia base do Bitcoin, uma das bases, e a inovação aqui do Bitcoin foi juntar um monte de coisa que já existia. Então, assim, a base da estrutura do Bitcoin é a base do e-mail. Né? Então, assim, a gente manda e-mail para as pessoas já há muito tempo. Então, assim, essa tecnologia já estava lá. O problema do e-mail é que você mandar um e-mail, você não só pode mandar o mesmo e-mail para 50 pessoas, como você ainda fica com o e-mail. Para e-mail funciona show. Para dinheiro, para valor, casa cai, né? Porque aí você não consegue mandar para 5 pessoas o mesmo dinheiro, né? E ainda ficar com ele, né? Tem um problema que a gente chama de gasto duplo, tá? Mas deixa eu entrar aqui, então. Eu tenho aqui o que eu chamo que é uma apresentação que é rapidinha aqui, né? A primeira coisa é isso que você falou, né? O white paper aí do Bitcoin lá de 2008, já tem... Para tecnologia isso é uma eternidade, né? A gente costuma falar que nesse mundo cripto é que nem gato, cada ano vai por 7. Né? Então você vai pegar e já está uns 70, já está um velhinho já esse paper, tá? Mas ele veio aí para resolver esse problema do gasto duplo que a gente não tinha. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a entender, eu me deparei com uma apresentação no YouTube, que eram pouquíssimas que tinham naquela época, lá em 2016, de um russo, explicando com aquele inglês que só russo sabe falar, né? Então, assim, o inglês que dava para entender, etc. E ele veio com um exemplo que eu achei muito legal. E que ali foi quando eu olhei e falei, caraca, isso aqui é demais. Então, eu vou reproduzir um pouco aqui para vocês esse exemplo, adaptei, melhorei um pouco ele, tá? Mas era com base nisso.
Tá? Então, o que é a ideia dele? Imagina que você tem 4 pessoas dentro de uma sala de aula e uma lousa. Né? Então, assim, é dado 5 moedinhas para alguma dessas pessoas e tem uma competição e todas as operações têm que ser registradas nesta lousa. Tá? Então, assim, as transações que são feitas entre elas, alguém vai ter que ir lá na lousa e escrever, e tem uma competição para ver quem escreve nessa lousa. Tá? Então, assim, quem vai ter um prêmio para quem escrever nessa lousa, mas tem uma competiçãozinha antes para ver quem escreve. Então, vamos lá começar essa brincadeira, acho que vai ficar mais claro à medida que eu vou começar. Tá? Então, a primeira transação que tem é o João enviando 5 tokens, ou 5 moedinhas, aí para o Pedro. E aí tem a competição para ver quem vai escrever essa transação na lousa. E essa competição, ela se realiza de tal forma que a pessoa tem que ser rápida o suficiente para resolver esse Sudoku. Né? Então, assim, você vai lá e tem que resolver esse Sudoku o mais rápido possível. Tá? Quem é o cara que resolve mais rápido esse Sudoku é o João. Tá? Então, assim, o João ele vai lá e consegue resolver ele rapidamente e ele ganha o direito de escrever na lousa. Para escrever na lousa, a primeira coisa, ele tem que checar, ver se o João mesmo, que era ele no caso, tinha esses 5 para mandar. Né? Então, assim, ele checa, beleza, tinha, ele vai lá e escreve a operação na lousa do João mandando para o Pedro 4.9. Por quê? Porque quem escreve essa operação na lousa ganha uma comissão, né? Uma comissão de transação, tá? Que é esse 0,1 que eu coloquei aqui, e o sistema cria mais uma 0,1 moedinhas também. Né? Então, assim, o João ganha por registrar essa operação na lousa aqui 0,2 moedinhas. Tá? E no Pedro chegou lá 4.9. Tá? Deixa algumas coisas aqui só para a gente enfatizar, eu já sigo nesse exemplo para ficar mais claro. A primeira coisa é, essa capacidade de resolver Sudoku ela é importante porque é a pessoa que vai checar ver se o João tinha aquele dinheiro ou não. Então, assim, ele precisa responder aquilo lá rápido, porque significa dizer que ele é rápido de fazer conta. Se ele é rápido de fazer conta, ele é o melhor cara para checar isso daqui. Ele checou, registrou, no que ele registra, ele ganha o FII de comissão ali e também é criado mais um 0,1, tá? Vamos seguir no exemplo. Aí o Pedro envia aí 4 para a Maria, que acontece a mesma competição. O outro Sudoku, onde quem agora foi mais rápido para resolver também foi o João. Né? O João resolveu mais rápido e ele foi lá e registra o Pedro mandando 3.9 para Maria, fica com a comissão dele que é 0,1 e é criado mais 0,1 aqui de moedinha pelo sistema. Tá? Essa operação, que é a segunda operação, ela é linkada à primeira, as operações são colocadas aqui em ordem cronológica nessa lousa. Tá? E aí, uma terceira operação aqui na Maria, enviando 3 para a Cecília. Competição de novo, Sudoku, quem é o cara mais rápido para fazer dessa vez é o Pedro. Né? Então, o Pedro vai lá, registra a operação na lousa, a Maria enviando 2.9 para a Cecília, fica com 0,1 e é criado mais 0,1 de comissão para ele. Tá? O mecanismo como funciona o Bitcoin é exatamente esse. Tá? As operações são blocos, né? E aí não é uma operação, cada bloquinho desse que eu coloquei como uma operação, são várias operações aqui, né? Mas pode ser só uma, e elas são colocadas encadeadas e há uma criptografia entre elas para que você não consiga alterar. É como se na lousa, à medida que você fosse indo para baixo, as de cima fossem feitas a caneta na lousa. Então, você não consegue mais alterar, as de baixo ainda estão a giz, né? Eventualmente tem algum risco de ser alterada, mas quanto mais antiga, mais a caneta ela está e mais difícil ou praticamente impossível você alterar. Tá? Que tem uma coisa interessante aqui. Você consegue saber quanto que todo mundo tem. Né? Como se fosse a conta de um banco, onde todo mundo soubesse o número da conta, né? Mas não soubesse quem é o dono da conta. Então, assim, nesse exemplo aqui, tá claro que você consegue ver aqui, no final das contas, não precisa só fazer a conta, ele sabe que o João lá ficou com 2.2, o Pedro está com 2, a Maria com 0,9, a Cecília com 2.9. Você consegue ver tudo aqui desse sistema. Tá? O que tem diferenças agora disso aqui que eu expliquei para como o Bitcoin funciona? A primeira é que você não tem o nome das pessoas. Você tem essa sopa de letrinha aí que é o que a gente chama de chave pública, que são as contas. Tá? Essa é a primeira mudança. A segunda é que você não tem uma lousa só, você tem uma lousa distribuída. Então, todos os computadores, que a gente chama de nodes, têm a mesma lousa e isso é replicado em todas as lousas. Tá? Mas, de modo geral, a forma como ele funciona é muito parecida com esse sistema que eu botei aqui de uma forma um pouco mais lúdica aqui para todo mundo entender. Quando a gente olha um pouco nesse sistema aí, as características dele, a primeira é esse que a gente chama de mineração ou consenso, que é a forma de resolução daquele Sudoku.
Obviamente não é um Sudoku, é uma coisa muito mais complexa, mas é mais ou menos a mesma ideia. É um algoritmo matemático que os computadores têm que resolver para ganhar o direito de registrar aquele bloco na lousa. Isso a gente chama de consenso e mineração. A outra é o que a gente chama de chave pública e privada. A chave pública é aquela conta, aquela sopa de letrinha. Chave privada é a senha que dá acesso àquela conta. Então, a chave pública, ela é pública, todo mundo consegue ver o que tem dentro dela. É como se a conta nossa no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco ou qualquer outro banco, ela tivesse pública. Então, você consegue ver toda a movimentação que está na conta 23.330. Só que você não sabe de quem que é aquela conta, tá? É assim que funciona a parte do Bitcoin. Um terceiro é o sistema ser distribuído, né, que é aquilo que eu falei que a lousa aí tem em vários lugares, ela não está junta. Isso aqui, para efeito de segurança de sistema, é muito bom, né? Porque você pode tirar várias lousas do sistema, mas vai ter as outras que vão ter toda a informação completa ali. Então, não tem problema no sistema cair também, tá? E a parte aí de blocos encadeados com criptografia para você não conseguir alterá-los, tá? Eu acho que essas são as principais características. Depois eu vou entrar aqui um pouco de desafios, mas eu acho que talvez valha a pena a gente dar um stop aqui e explorar um pouquinho. Eu queria, assim, para quem está nos ouvindo ou que está escutando esses conceitos pela primeira vez, se a gente puder fazer um paralelo com o que é a forma tradicional de trocar recursos, para ficar clara as diferenças, né? Então, quando você colocou o exemplo, o slide anterior, com as pessoas interagindo, se você puder voltar, assim, porque eu esqueci os nomes, desculpe. Mas, assim, como que seria, né, num ambiente tradicional, essas trocas, né? Então, por exemplo, deixa eu só ver aqui que é. O João, né? Começou com o João. O João, para enviar esses 5 unidades monetárias para o Pedro, ele, tradicionalmente, hoje em dia, né, passaria por uma instituição financeira. Então, seria a instituição ou a conta do João dentro de um sistema centralizado, né, onde você tem só poucas instituições controlando, para chegar no Pedro e passando por uma série de especificidades desse sistema e custos desse sistema, é isso? Exato. Então, vamos pegar aqui acho que está na moda no Brasil, Pix. Uhum. Né? Então, assim, como é que o João mandaria R$5 para o Pedro aqui, né, no Brasil? A principal forma dele fazer isso hoje é via TED, DOC, Pix. Vamos pegar o Pix, que é o principal. O que o Pix requer? Que eles tenham contas registradas em algum agente de liquidação, bancos. Tá? Então, assim, o João tem que ter uma conta no banco e o Pedro tem que ter uma conta no banco. Né? Então, assim, e esses centralizadores, que são os bancos, fazem essas transações e garantem que o João tinha dinheiro para mandar para o Pedro e garante que o Pedro recebeu o dinheiro que chegou do João. Então, assim, você tem um intermediário aí no meio do caminho, e esse intermediário, ele tem custos, tem transações, tem tempo, tem um monte de processos aqui que são checados. A grande coisa aqui do Bitcoin é que ele não requer esse intermediário. Né? Então, assim, ele conseguiu aqui, nesse exemplo que eu comentei, o João passou dinheiro para o Pedro no campo digital da mesma forma que se ele tivesse dado uma nota de R$5 ou de R$50. Ele passou, entendeu? Então, assim, isso aí você não precisou de nenhum intermediário validando. Até essa tecnologia, o Bitcoin, isso não era possível. Né? A forma de se fazer era sempre via um intermediário validando, que é como o mercado tradicional funciona ainda hoje. Exatamente. Então, esse é o conceito peer-to-peer que você colocou lá no começo, né? Que a novidade que essa tecnologia que o Bitcoin estreou e trouxe para a gente possibilitou. E ainda nesse chatzinho, nesse exemplo que você trouxe, aquelas atividades relacionadas, né, ao Bitcoin, a mineração é feita, nesse exemplo, pelo João, pelo Pedro, é isso? Na verdade, a mineração, aqui nesse exemplo meu, ela é feita por esses 4 agentes, mas poderia ser um agente externo também. Tá? Isso que eu ia te perguntar. Que esse aqui a gente está num exemplo reduzido, mas essa atividade, ela vira uma especialização de alguns agentes, né, no sistema, nesse contexto, e para justamente ganhar essa eficiência e serem cada vez mais rápidos para resolver esses problemas matemáticos que você comentou, que é o que valida cada nó desse bloquinho, né?
Sim, e aí vem uma coisa interessante, até um pouco já até respondendo a pergunta que o Felipe fez aqui, né? Como é que esses algoritmos, esses sudokus são feitos? Na verdade, o sistema propõe, né? O sistema do Bitcoin já tem a forma como esse algoritmo vai funcionar, tá? E esse algoritmo, ele vai ajustando para que você tenha um bloco a cada 10 minutos. Ou seja, vamos supor que você já entra em um mega computador super ágil, etc., e consegue resolver aquele algoritmo que antes demorava ali 5, 10 minutos para ser resolvido em 10 segundos. Né? Assim, um tempo você vai ter blocos um pouco mais curtos, né? De 8 em 8 minutos, 7 em 7, 7, 7, só que esse algoritmo ele se ajusta para aumentar a dificuldade. Então, assim, ele começa a ficar muito mais difícil para ajustar essa capacidade computacional para voltar a ter blocos de 10 minutos. Isso aqui está no core do software, tá? Foi definido pelo software do Bitcoin que foi de 10 minutos, poderia ter sido 5, 10, 20 minutos, tá? Mas foi definido que foi 10 minutos, e isso ajusta, e ele já tem um modelo de ajuste também desse algoritmo para ficar mais difícil quando você tem mais capacidade computacional e mais fácil quando você tem menos capacidade computacional para ajustar esses minutos. Tá ótimo. Deixa eu só chamar a atenção que está aparecendo, vai aparecer aí na tela de vocês, o QR Code, né? Para quem é aluno da FECAP, pode fazer a leitura para registrar as horas para vocês. E então o próprio sistema proposto pelo Bitcoin tem algumas parametrizações para deixar esse sistema mais estável, mais previsível, né? Nesse sentido que você falou de ter um intervalo relativamente constante entre os blocos, né, entre as negociações. E eu acho que é uma pergunta também que pode surgir, que geralmente surge, né, é quem define, né, a quantidade de Bitcoin disponível. Isso também já está parametrizado, é transparente, é conhecido? Isso é uma coisa que não veio exatamente no paper lá do Satoshi, mas veio logo depois, que foi definido que vai a 21 milhões de Bitcoins no máximo. E a cada mais ou menos 4 anos, você tem o que a gente chama de halving, que é esse 1 centavo aí que é criado pelo sistema para cada bloco que é registrado, né, que hoje está em 12,5 bitcoins por bloco criado, ou seja, ele gera 12,5 bitcoins a cada 10 minutos, tá? Isso daí vai sendo diminuído até que ele fique zero lá na frente. Né? E aí o ganho do minerador, né, que é quem está resolvendo aquele algoritmo, venha pelo fee de transação, né, que é essa outra parte que ele ganha, e não pela criação de moeda do sistema. Né? E aí ele traz uma outra característica do Bitcoin, que é o que a gente chama de reserva de valor. Né? Ele é um bem escasso. Né? Então muita gente acaba comparando até com ouro, né, que é um bem, de certa forma, escasso que tem no mundo. O Bitcoin aí, por definição, vai chegar a 21 milhões de Bitcoins no mundo e acabou, não vai ter mais. E aí, por conta disso, ele teria esse valor também, por ser um bem escasso, que eventualmente não é inflacionário, né, que nem as moedas que a gente tem hoje. Uhum. Não, muito bacana. E voltando um pouquinho também nas características, você comentou das chaves. Então, uma chave pública, que é o registro das operações que ficam lá no histórico dos blocos, né, e isso traz a segurança para o sistema, porque não é possível alterar esses registros, e quanto mais antiga a operação, mais difícil fica. E tem a questão da chave privada. Você pode explicar um pouquinho mais o que é a chave privada nesse contexto? A chave privada, assim, toda operação na rede do Bitcoin, ela depende de duas chaves, vamos dizer assim, a chave pública e uma chave privada. Então, é o conjunto delas duas que deixa você transacionar aquele valor. Né? Então, assim, acho que dá para pensar muito como se fosse aí a conta nossa no banco. Né? A gente tem lá, para entrar no banco, a gente tem a nossa conta e a nossa senha. Né? Então, assim, só com a conta você não consegue fazer nada, você precisa da senha para executar qualquer coisa. Então, assim, aqui é muito parecido. Então, assim, acho que a gente chama a conta é o que a gente chamaria de chave pública e a senha é o que a gente chamaria de chave privada. Tá? A diferença que tem aqui em relação ao banco é que o banco, você perder a senha, você liga lá no call center do banco e ele resolve o problema para você. Aqui, por ser um sistema descentralizado, se você perder essa senha ou essa chave privada, você nunca mais consegue movimentar aquela conta. Você consegue ver, saber o que está lá dentro, mas você nunca mais movimenta isso. E a gente já teve vários casos de gente que esqueceu, perdeu, N razões em relação a isso. Né? Então, isso daí é uma coisa que é importante, todo mundo está sabendo, né? Que assim,
ele traz essa vantagem de você fazer essas transferências sem que você tenha um intermediário, mas isso também tem um certo custo em termos de você saber se controlar e não perder aquela senha nunca. Você não vai ter intermediário, mas vai depender de você daí montar todo um sistema aí, um esquema para não esquecer essa senha de jeito nenhum. É isso, né? Acho que tem vantagens e desvantagens, né? Uma questão que um sistema centralizado é toda essa da guarda, né? De você poder ter essa troca de senha para acesso. Quando você tira esse intermediário, você dá essa liberdade, vem junto com a responsabilidade de cuidar das suas informações, de ter um controle correto, porque tem várias histórias, né? Você comentou, e tem até uma estimativa de quantidade de bitcoins que estão perdidos, porque perderam a chave. Você tem alguma história dessa para trazer que eu acho tão curiosa, assim, acho que o pessoal ia gostar de ouvir. Tem várias, assim, essas histórias são curiosas. Aquele de um rapaz que deixou a chave privada na cabeceira da cama lá, e à noite estava programando, etc., deixou na cara, voltou de manhã, alguém tinha pegado, jogado fora aquilo lá, e ele tinha lá alguns centenas de bitcoins na época em relação a isso. Tem gente que eventualmente já tinha alguns bitcoins, e na verdade a quantidade grande de bitcoins lá atrás, a questão de 10 anos atrás, e que jogou o computador fora, e com ele foi a senha. Agora com o Bitcoin sei lá, perto de $50 mil aí, você vai, cara, tinha uma fortuna naquele computador. E tem até um caso de um rapaz de Londres que pagou algumas pessoas para ir lá vasculhar no lixo de Londres, eventualmente se achavam o computador dele para ele conseguir recuperar isso. Então, assim, tem inúmeras histórias, né? Mas eu acho que isso daí também, Patrícia, uma coisa que é muito importante, que assim, isso aí para mim faz parte da história e do passado do Bitcoin, né? Eu acho que à medida que o Bitcoin começa a aumentar de valor, e nos valores que ele está hoje, e com esse tempo todo que teve em termos de educação, eu acho que já tem estruturas e pessoas hoje já estão muito atentas para isso. Então, assim, histórias recentes dos últimos 3 anos de alguém que tenha perdido senha, etc., cara, assim, é muito raro de se ouvir, né? Porque, obviamente, a pessoa que vai comprar algum valor maior já vai também colocar cuidado diferente. Cuidado. Já tem hoje empresas que fazem isso, já tem isso que eu ia te perguntar. Tem uns pendrives, né, onde você pode registrar, tem várias formas de fazer backup em nuvem, né, acho que isso é uma coisa bacana, né, Gustavo, essa tecnologia, esses serviços que estão sendo criados, derivados dessa tecnologia, dessa inovação que o Bitcoin trouxe, proporcionou, acho que isso é muito bacana, né, e essa questão da segurança da informação é um campo que está sendo bastante desenvolvido, né. Exato. Então, eu acho assim, quando a gente está falando especificamente de Bitcoin, etc., eu costumo dizer assim, ele é o primeiro tijolinho ali para você começar a entender tudo que está sendo construído em cima dele. Só que esse tijolinho já está lá há 12 anos. Né? Então, assim, você está começando aqui, os caras já tem gente fazendo a chaminé desse negócio. Então, assim, acho que é importante entender e ver como é que ele funciona, mas o que tem para cima, desenvolvido em cima dessa tecnologia que ele provê, que ele trouxe, são coisas assim mais complexas, por um lado, às vezes mais fáceis de outro, mas que trazem assim casos de uso espetacular. Por exemplo, como eu falei, Bitcoin é uma tecnologia que permite, lá da forma como ele é feito, você ter um bloco a cada 10 minutos. Então, você consegue transmitir Bitcoin de uma pessoa no Brasil para uma pessoa na China em 10 minutos. O mercado tradicional ainda trabalha com câmbio em D2, com vários registros, vários intermediários. Então, assim, esse dinheiro para sair do Brasil, para chegar no Japão, na China, ou até na Argentina, Chile, que é do lado, é coisa de 1-2 dias para chegar. Né? Então, assim, e no caso dessa tecnologia, você poderia fazer até em algumas transações, em algumas soluções que já existem, em coisas de segundo. Né? Então, assim, você conseguiria transmitir dinheiro do Brasil para a China da mesma forma como você faz um Pix. Né? Que você já transmitiu, já chegou lá, já está. Só que de modo internacional. Então, assim, isso está fazendo com que você tenha uma revolução aí no mundo financeiro em termos de alteração, não só, e aí por 2 pontos, eu acho, não só em termos de ficar mais ágil, mas ficar mais desintermediado também. Né? Então, assim, quando você está transferindo hoje dinheiro do Brasil para a China, por exemplo, você tem o câmbio, você tem que mandar, você tem vários intermediários no meio do caminho que vão checando os livros razões. Tá? No caso dessa tecnologia, você não precisa. Você vai ser do Brasil para a China direto, sem ninguém intermediário. Então, assim, ele é uma reestruturação enorme do mercado financeiro que está vindo. Isso que me fascina, porque eu olho e falo assim, nossa, cada vez que eu olho algumas coisas,
E a gente não está falando nem de DeFi, que é outra onda que está vindo aí também, que é uma parte de infraestrutura descentralizada, sem região, então, assim, que é outra coisa. Mas deixa eu parar, que senão eu começo a ir longe. Então, não, mas só nessa questão ainda da descentralização, o Thiago trouxe uma pergunta aqui, onde entra a exchange nessa estrutura de transações em criptomoedas, né? Tá, então assim, qual que era a ideia lá do grupo, do Satoshi, ou do grupo que criou o Bitcoin? Que você conseguisse fazer transferência entre pessoas de ativos, né? Comprasse Bitcoin de uma pessoa para outra. A grande verdade é que nesse começo era muito difícil achar, né? Se você não fosse programador, não estivesse lá envolvido, você ia comprar Bitcoin de quem? Né? E como é que você ia mandar um Pix para ele, e depois daí como é que ele te manda? Ele vai te mandar, não vai? E acabou daí aparecendo esses intermediários no mundo cripto, que são as exchanges, né, que conseguem fazer aí algumas coisas, que é juntar comprador e vendedor num só lugar, né? Acho que isso aí, acho que é o grande ponto das exchanges, que elas começaram com isso. Hoje, elas são algumas entidades que também fazem essa gestão de chave privada para você. Elas controlam essa senha, caso você queira ter Bitcoin, né? Obviamente, ele é um intermediário, tem o risco do intermediário, mas em algumas corretoras, eles têm sistemas tão mais robustos que é melhor, eventualmente, do que você fazer isso na sua casa. Então, assim, lá no começo, em 2015, 16, 17, não, porque essas exchanges estavam sendo montadas ali, é um negócio. Mas hoje já tem exchange, vou só pegar um exemplo da Coinbase, que é uma americana, que vai fazer um IPO agora, que estão estimando que ela valha entre 70 a 100 bi de dólar. Né? Então, assim, é o tamanho dessa empresa. Você tem a Kraken, você tem a Binance, você tem umas corretoras aí gigantes e com processos bastante grandes. Né? Então, assim, elas não só, então, acho que hoje juntam comprador com vendedor, como também são uma forma aí de se começar nesse mundo sem ter essa preocupação de chave privada. Eu falei aí de fora, né? Mas no Brasil tem mercado Bitcoin, Bitcoin to You, tem várias também aí no Brasil que provém esse serviço. Que fazem essa prestação de serviço, né? De encontrar as pontas compradoras e vendedoras e dar um tipo de segurança para essa questão da guarda das chaves privadas. Pessoal, se vocês, para quem está assistindo, o seu conteúdo está ajudando, está sendo interessante, dá o joinha aqui, o like, para aumentar o alcance, para a gente é super importante. E Gustavo, a gente está falando bastante de Bitcoin e dessa tecnologia que foi inovadora dele, que trouxe, né, de forma primeira vez, tem outras moedas, né? Tem outras coins. Você quer falar um pouquinho sobre os outros ativos? Tem milhares. Deixa eu só falar um pouquinho para a gente fechar o Bitcoin aqui, os desafios que eu vejo do Bitcoin para frente, depois a gente entra um pouquinho nessas outras aí. Acho que eu separo como 5 desafios principais do Bitcoin. Um é aquela coisa que até para quem gosta de Bitcoin, até é chato e enche um pouco o saco, que é consumo de energia. Vira e mexe quando a gente está falando de ESG, etc. O consumo de energia do Bitcoin é igual ao país tal, etc. Esse processo de mineração, que é o de saber é um processo que consome hoje bastante energia mesmo. Tá? Por quê? Porque a capacidade computacional colocada nesse processo hoje é muito grande e essa capacidade computacional precisa de energia para fazer isso. Tá? Então, assim, isso certamente é um ponto, é o Proof of Work, que é a forma como é fazer isso. Tá? Mas, assim, aí depende um pouco de como é que você está considerando, em que caixinha você coloca o Bitcoin para comparar gasto de energia. Então, você vai falar, vamos comparar o gasto de energia do Bitcoin com o gasto de energia do sistema financeiro. Putz, é bem pequeno ainda. O sistema financeiro mundial, quando a gente fala todos os intermediários que estão aí, o quanto eles gastam, é muito maior. Vamos comparar com quanto gasta ouro. Putz, aí talvez seja menos, porque é um sistema que não tem tanto intermediário e não tem tanta gente. Então, assim, depende um pouco aí, mas é efetivamente um sistema que gasta muito, que gasta consideravelmente energia. A pergunta que eu sempre faço quando eu venho com essa pergunta é assim, alguém já se perguntou quanto que a internet gasta de energia? Não é pouco, né? Então, assim, mas ninguém se preocupa porque ela traz um benefício muito grande para a sociedade, né? Então, acho que aqui tem um pouco também desse ponto, porque acho que a tecnologia, a forma como ela faz, a forma como ela traz muito benefício para a sociedade e, na verdade, você vai ter redes como a Ethereum, né, que também tem um sistema muito parecido, que é basicamente uma internet hoje em termos de blockchain. Tá? Então, assim, são sistemas que vão trazer um benefício muito grande, mas se você pegar especificamente o processo de mineração do Bitcoin, gasta bastante energia mesmo.
tá? Outro é no caso do Bitcoin, e aí eu acho que eles já largaram isso, que é a capacidade de exportar inúmeras transações. Tá? O tanto que cabe, ele é a cada 10 minutos só, né? Então, assim, ele é uma rede, de certa forma, hoje cara para que você faça essas transações, microtransações. Tá? Então, assim, ele é muito barato para você transacionar milhões de dólares, né? Então, assim, você já tem operações aí de $1 bilhão transacionados em Bitcoin, onde o cara pagou $10 de custo de transação, que é nada. Tenta mandar $1 bilhão do Brasil para a Europa, para você ver o quanto você vai pagar. Né? Então, assim, é muito pouco. Agora, se você for mandar 1 centavo do Brasil para a Europa via Bitcoin, você vai gastar a mesma coisa, os mesmos $10. Então, para transações micros não é. Tem outras redes que fazem isso melhor, que já vem aí um pouco entrando. Outra é a concentração de mineradores, né? Ou seja, como você ganha muito para fazer essa mineração, acabou se concentrando em grandes polos de mineradores. Tá? Você tem 2 ou 3 grandes empresas hoje que são as principais mineradoras do mundo, né? Coisa que lá atrás você conseguia fazer, resolver esse Sudoku no seu computador em casa. Hoje é impossível, você não vai conseguir resolver nada, porque você tem caras que são gigantes fazendo isso. Tá? Outra aceitação, né, que acho que essa daqui está aumentando muito, e aí vem a aceitação não só das pessoas, mas de institucionais também. A gente viu vários casos aí, acho que o mais notório nos últimos meses é da Tesla, né, comprando Bitcoin, aceitando Bitcoin para você comprar carro, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que isso aí cada vez vai ter mais. E outro desafio, regulamentação. Né? Como é que hoje a gente encaixa essa bola dentro desse quadrado? Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa tecnologia, o Bitcoin em si, é uma tecnologia que não tem fronteiras, ela não tem jurisdição, ela não tem geografia, ela vale na internet, ela vale no mundo inteiro, e todo o sistema jurídico, tributário, arquitetura de sistema financeiro é baseado hoje em geografia. Então, assim, como é que você arruma isso? E aí vários pontos de atrito aqui, que a gente já sabe que tem, como é que vai ajustar. Né? Eu sou bem confiante de que isso aí vai resolver, porque o bem que essa tecnologia traz para a sociedade é enorme. Então, assim, acho que as sociedades vão querer organizar isso, mas aqui, um ponto que eu sempre brinco é trabalho para advogado por próximos 30 anos. Então, assim, aquela história de que a tecnologia acabar com o advogado, o cara esquece, porque só aqui vai faltar advogado para os próximos 30 anos, tem muito trabalho para eles. Tá? Então, acho que só para fechar aqui, Patrícia, eu acho que era isso que era a ideia. Deixa eu até tirar a apresentação aqui, mas acho que essa era a ideia da coisa. O que a gente tem para frente daí? Né? Então, assim, eu acho que quando a gente entra aí nessa tecnologia, a primeira grande mudança é quando a gente vem a rede Ethereum. A rede Ethereum é uma rede de blockchain que foi criada aí pelo Vitalik em 2015, mais ou menos, e que ela traz uma inovação em relação à rede do Bitcoin, que é uma inovação bastante importante. O Bitcoin permite que você transfera valores ou dinheiro ou Bitcoins de uma pessoa para outra sem intermediários. A rede Ethereum permite que você faça isso, mas ela coloca um condicionante que você pode colocar, né, que é o que a gente chama de smart contracts. O que quer dizer? E aí eu dou um exemplo que eu gosto muito, é assim, quando você está vendendo um carro usado, você quer vender o teu carro usado, né? E aí quando você vai vender para alguém, e você vai com aquela pessoa, o que você faz primeiro, né? Você transfere o carro ou espera o dinheiro cair na tua conta? Né? Normalmente o que você vai fazer, você vai abraçado lá com a pessoa no cartório, transferir e abraçado com ela no banco, né? Aquela coisa que você faz isso tudo junto para resolver. No caso da rede Ethereum, você consegue colocar um condicionante que aquele carro, aquela propriedade daquele ativo só é transferida se e somente se uma outra condição, que é a condição de pagamento, for cumprida. Né? Então, assim, se ele pagou, transfere o carro. Se ele não pagou, não transfere o carro. Ponto. Então, assim, já é automático. E se ele pagou, vai ser transferido obrigatoriamente e vice-versa. Então, essa condicionante faz com que você tenha uma imensa, uma enormidade de viabilização de outros estudos de caso. Né? Então, você consegue fazer casos gigantes dentro dessa rede Ethereum. E aí, casos que vão desde tokenizar crédito de carbono, criar plataformas de IoT, de criar como se fosse um ente descentralizado de empréstimo. Aí
aí a imaginação é o que é. Então, assim, acho que esse foi o primeiro passo aqui que foi. Então, se você vai ver hoje, apesar do valor de mercado do Bitcoin ser maior do que o da rede Ethereum, as soluções dentro da rede Ethereum hoje tem um valor muito maior do que o valor do Bitcoin, né? Porque essa rede hoje é quase uma internet aí de você colocar a criatividade que você quiser lá dentro. Então, assim, e aqui eu sou muito otimista em relação a isso, porque tem muita coisa boa e muita coisa em ambiente já regulado, né? Porque aqui a gente está falando de um ambiente de inovação, né? Pois é, Gustavo, você está trazendo as diferenças, e eu acompanho, né, bastante coisa que sai do mercado. Muitas vezes, esses dois exemplos que você trouxe são comparados como se fossem as mesmas coisas, né? Assim, e que você pode comparar, inclusive, o valor, né? E o que você está trazendo é uma informação de que existe diferenças intrínsecas, né, nas possibilidades que cada uma traz aí de opções, né, de desenvolvimento e tal. Então, não é tudo a mesma coisa, né? Quando a gente fala de criptomoedas ou criptoativos, a gente tem muitas diferenças, né, entre os ativos hoje que estão disponíveis, não é? Tem, e eu acho que você colocou um ponto importante, está longe de ser tudo a mesma coisa. Isso gera uma complexidade em termos de análise gigante, né, Patrícia? Porque, assim, você tem hoje mais ou menos, lá pelo CoinMarketCap, alguma coisa em torno de 9 mil tokens emitidos. Então, assim, são 9 mil iniciativas que usam essa tecnologia e que são totalmente diferentes. Né? Então, como eu falei, tem gente que está tokenizando crédito de carbono, ESG ali, tudo ali. Tem gente que está usando isso daí para fazer uma moeda privada, né? Onde você consiga aí ter algumas coisas que seja mais privada do que até o próprio Bitcoin é hoje. Você tem gente construindo estruturas de corretoras descentralizadas, tem gente colocando banco descentralizado, tem algumas que são entidades de governança, que é como se fosse uma empresa que não tem dono. Então, assim, você tem soluções aqui que isso traz que são enormes, né? Então, assim, e aí vem a grande dificuldade hoje quando você coloca tudo no mesmo saco, né? Não é. Né? Então... A gente não vai ter muito tempo para falar de todos, tem tanta coisa para falar, né, Gustavo, que a gente poderia ficar horas aqui, a gente já está se aproximando aqui mais para o final, mas acho que talvez seja válido aqui a gente explorar, para quem está ouvindo a gente, talvez a diferença entre as moedas puramente, né, as criptocoins, que tem essa dinâmica de ter uma reserva de valor por serem limitadas, e tem as coins, né, as stablecoins, ou aquelas que têm algum tipo são lastreadas em algum outro tipo de ativo, e que existe talvez uma paridade, alguma coisa que é um pouco diferente, mas que também é uma tecnologia que pode diminuir muito o custo de transação, né, entre esses lastros, né, que estão por baixo. Não, aí você tem, por exemplo, as stablecoins que você comentou. As stablecoins, elas são basicamente uma tokenização de dinheiro, né? Você trazer o dinheiro hoje, que já é digitalizado, né? De certa forma, o dinheiro nosso hoje, a gente quase não usa papel mais, né? Mas já é digitalizado, mas não é digitalizado via essa tecnologia, ou seja, você não consegue hoje transferir reais de uma pessoa para outra no Brasil sem que você tenha um intermediário validando. Mas à medida que você pega esse conceito e traz para esse mundo de blockchain, você consegue fazer, e tem várias iniciativas disso daí, e a forma como se faz aí o clássico, vamos dizer assim, se é que eu posso chamar de clássico, alguma coisa que tenha a ver em relação a isso, é que você pega lá R$1 milhão, bota num banco, né, trava ele ali e emite 1 milhão de tokens de BRL. Né, e garante que aquele 1 milhão de tokens é igual a 1 milhão de reais, e você vai ajustando. Você baixar um, baixa outro, você subir um, subir outro, tá? E aí você virou um token aqui, como se fosse um Bitcoin, né, dentro da mesma tecnologia do Bitcoin, só que é de reais, ele vale R$1. Né? Então, assim, isso aqui daí você consegue transportar, e aqui você consegue mandar para a China em 10 segundos. Né? Então, esses reais que o cara recebe lá reais. Então, assim, obviamente que já tem várias iniciativas disso aqui em reais, né? Eu conheço pelo menos 4, tá? Mas a principal é em dólar, que é a principal moeda do mundo. Hoje você tem uns caras como o Tether, que tem... Tether deve ter, acho que uns 20 bi de dólar já emitido, provavelmente até mais. Tá, a USDC deve ter alguma coisa por volta disso também, que é uma outra
estrutura, e aí você tokeniza esse dólar, e esse dólar virou um dólar digital. Né? Essa ideia das stablecoins veio muito aí em tona quando teve a iniciativa do Facebook, né? Lá já tem 2 anos hoje, praticamente, tá? Que ele queria fazer a Libra. Os reguladores bateram muito nela, né? Por um lado, ele nem saiu até, eles mudaram de nome, chama Diem hoje, mas também ainda não existe ainda não foi implementada, está ainda em desenvolvimento. Mas isso fez com que os reguladores fossem atrás e falassem, ok, mas se tem uma pessoa aqui que está querendo guardar $1 milhão num banco e emitir um token de $1 milhão, por que eu, Banco Central do Dólar, ou Fed, não faço isso? Já emito aqui. Né? E aí vem a ideia do que a gente chama de CBDC, né? O Central Bank Digital Currency, que é exatamente uma tokenização via blockchain das moedas dos bancos. 2 lugares estão bem adiantados em relação a isso, um é a China, outro é a Suécia, tá? Coincidentemente, 2 países onde a comunicação das transações financeiras estão no âmbito das empresas privadas. Tá? Que eu acho que um ponto importante do dinheiro digital hoje em dia é que não é o quanto você emite, é como as transações são feitas. Você tem que controlar esse meio de pagamento, porque esse meio de pagamento tem muita informação. Né? No caso da China, isso aí é controlado pelo Alipay e o WeChat. Né? No caso da Suécia, por um sistema chamado SWIFT. Né? Então, assim, como esses 2 bancos centrais viram e falaram, opa, a gente precisa controlar esses meios de pagamento, eles são os mais adiantados em relação a isso. Tá? Aqui no Ocidente, aí tem vários estudos, mas ninguém ainda falando. O próprio Roberto Campos já falou que tem aí interesse. Tem gente do Banco Central do Brasil muito boa nisso daqui, participando, alguns que eu conheço até, que participam dos grupos de discussão global em relação a isso. Né? Então, assim, mas daí a gente está indo para, ok, a ideia da moeda se transformando, digitalizando e utilizando essa tecnologia, que é uma coisa que para mim é questão de tempo para acontecer. E quando acontecer, eu acho que a gente talvez nem perceba, a gente como usuário, eu provavelmente sim, porque estou envolvido, mas o usuário comum não vai nem perceber o que está por trás, né? Volto no ponto, a gente usa a internet hoje, ninguém sabe qual é o IP, como é que funciona o IP, como é que a internet se comunica, né? Você não sabe, você não quer saber, você quer entrar lá no site, dar um Google e resolver. Então, assim, muito provavelmente a parte de dinheiro vai seguir essa mesma trajetória. Não, muito bacana, e eu tenho lido muita discussão sobre isso, né, os bancos centrais avaliando o uso, né, das coins, talvez como reserva, ao invés do ouro, né, mas eu vejo uma inclinação muito grande para manter a sua própria moeda, mas com essa tecnologia que traz muito ganho, né, para a sociedade. E a gente teve uma pergunta aqui da Fernanda, porque é o seguinte, as corretoras tradicionais, elas também transacionam os criptoativos ou é muito específico e fica realmente mais nas exchanges? Como que você vê esse desenvolvimento? O mercado não faz hoje, mas vai fazer? Como que é a realidade? Eu acho que você já respondeu aí, não faz hoje, mas vai fazer. Eu acho que essa é a coisa. Acho que tem problemas de regulação aqui, ainda um pouco de ajuste de regulação para que todo o mercado financeiro tradicional entre nisso, né? Então, assim, mas vai fazer. Então, hoje você tem separado, né, a parte das exchanges, normalmente elas são reguladas por entes diferentes ou não são totalmente reguladas como uma instituição financeira, tá? Mas acho que é questão de tempo para chegar aí. E um dos exemplos, para mim, espetaculares, assim, a principal corretora, a que tem mais volume hoje no Brasil, exchange de cripto, cara, o board dela é inteiro de gente que veio do CETIP e da B3. Tá? Então, assim, a gente que sabe como é que funciona a estrutura financeira do mercado financeiro tradicional e estão montando um negócio lá nesse sentido também. Entendeu? Então, assim, eu acho que é questão de tempo para que esses mundos se juntem. Ele já está se juntando, né? E acho que tem até um outro ponto agora em relação a ETF também, né? Então, assim, esse ETF vai sair, o ETF de Bitcoin. Né? Então, assim, já tem no Canadá, tem 2 lá no Canadá funcionando, já tem 5 bancos aplicaram ali na SEC, na SEC lá americana, também para fazer um ETF nos Estados Unidos. O Brasil, a CVM autorizou 2 aí no Brasil, um da QR Capital, outro da Hashdex, que deve sair em breve. Tá? Então, assim, acho que é uma corrida aqui para trazer essa parte de tecnologia. O Brasil está bem posicionado nisso, achei muito legal até a posição da CVM de autorizar isso, tá? Mas vai sair. E é mais uma coisa nesse sentido de mercado tradicional e mercado cripto meio que
que se juntando. Então, pegando já esse gancho, né, das corretoras, do ETF, vamos falar um pouquinho, então, qual seria, na sua opinião, as vantagens de adicionar criptoativos, criptomoedas em específico, né, a uma carteira de investimentos? Tá bom. Acho que a primeira coisa é você aprender como funciona esse novo mundo. Acho que essa é a primeira coisa. Quando você já olha, vê e começa a entender, vai lá e faz um pouquinho para entender e ver como é que faz. Então, assim, uma coisa é você, como sempre, uma coisa é você estudar, ver, etc. Outra é ir lá na prática e ver o probleminha. A forma minha de entrar, eu gastei lá um tanto para fazer um curso e peguei um valor em reais e fiquei durante uma semana tradando isso lá em 2016, 2017. Uma semana depois eu tinha perdido 40% do que eu tinha colocado, curso de aprendizado eu coloquei. Era um valor pequenininho, era mais ou menos o mesmo valor que eu tinha pago no curso. Então, assim, vamos fazer para colocar. Esse é o primeiro ponto. Quando você fala em alocação de capital, e aí pensando em médio ou longo prazo, né, todas as teorias de investimento elas se baseiam na diversificação de ativos. Né? Então, assim, é uma base aí de toda a teoria de que quanto mais diversificado você vai estar, com ativos com correlação entre eles menor, melhor vai ser essa carteira no longo prazo. Né? E os criptoativos, e aí separando um pouco vários clusters aqui, o Bitcoin é um que tem uma correlação em determinados momentos muito diferente do que os ativos tradicionais têm. Então, se colocar ele dentro de uma carteira, ele agrega bastante em termos de colocar uma relação de risco-retorno melhor para esse ativo. Esse é um. A outra é que a tokenização de ativos é uma coisa que nem eu falei, aquela ideia. O que é tokenização de ativos? Aquela ideia da stablecoin, né? De você pega um ativo do mundo real, coloca lá no banco e faz um token que é igual a 1 para 1. Isso aqui está vindo e vai vir com força. E da mesma forma como você pode tokenizar dinheiro, você pode tokenizar imóvel, você pode tokenizar cota de fundo, você pode tokenizar CDB, você pode tokenizar tesouro direto, e aí tudo isso vai ser token, e vai ser negociado e colocado dentro de uma carteira. Então, assim, é importante você entender essa tecnologia, porque a parte de gestão de ativos, para mim, daqui a alguns anos, não vai demorar muito, vai ser só via token. Né? Então, assim, quanto antes entrar nisso daqui, eu acho melhor também. Então, assim, ele vale hoje como um aprendizado, ele vale hoje como você fazer uma carteira com risco, retorno melhor, e vale também para você se preparar pelo que está vindo aí para frente. Acho que esses são os 3 aspectos desse ponto. Não, muito, muito bacana. E aí, o Daniel, ele perguntou se a gente podia falar um pouco mais, né, sobre os ETFs, porque é uma alternativa, como a gente comentou, né, das especificidades de cada ativo, né, não são todos iguais, né, cada um tem as suas funções, seus benefícios. E a questão da segurança, da chave, o ETF, ele te traz a possibilidade de uma combinação entre diferentes ativos, né? E talvez essa questão da segurança, ela fica um pouco diluída, porque você, no fundo, tem uma cota de um ativo que não é derivado, né? Porque não é derivativo, mas ele é composto por uma combinação de criptoativos, né? Como que você vê? Você acha que é interessante? O ETF, para mim, é uma porta de acesso para o ativo sem que você tenha que se preocupar com essas diferenças da tecnologia. Né? Então, se você pegar um ETF, esses dois do Brasil, você tem um ETF que vai ser um ETF de Bitcoin, onde você vai colocar dinheiro lá para alguém comprar Bitcoin para você. E o ETF é um fundo, é como se você estivesse comprando ou vendendo um fundo. Então, assim, é um fundo negociado em bolsa. Então, assim, simplesmente você está terceirizando isso. É muito bom, por exemplo, para quem é gestor do mercado tradicional. Né? Então, assim, eu já fui gestor de fundo no mercado tradicional, então assim, você só pode comprar ativos que são regulados pela CVM. Então, assim, nenhum fundo hoje no Brasil pode ir lá e comprar Bitcoin diretamente, né, e colocar na carteira do fundo. Isso não é permitido no Brasil, tá? Mas ele pode investir no ETF, porque o ETF é regulado e o ETF pode comprar Bitcoin. Né? Então, assim, à medida que você tiver o ETF de Bitcoin, você vai poder colocar o Bitcoin, vamos dizer assim, diretamente dentro da carteira. Acho que isso é bom. O outro que você está vendo é um ETF que é uma carteira com praticamente as 10 maiores cripto, que é mais diversificada, ela pega mais um setor, etc. Né? Assim, é outra estratégia, mas de qualquer forma, você vai estar colocando ativos cripto dentro da carteira via um instrumento tradicional. Né? Mais um ponto, mercado tradicional se juntando aí junto com o mercado
cripto. Acho que a gente vai ver mais e mais isso. E isso é a diferença de hoje e 2017. 2017, quando aconteceu aquela primeira alta do Bitcoin, que depois caiu tudo, foi aquele que ele subiu, e todo mundo olhava, ninguém entendia nada, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Assim, era uma coisa meio que da onde surgiu esse negócio, né? E depois acabou caindo tudo. Hoje não, hoje você tem instituições, bancos, grandes wealth managers colocando dinheiro e entrando nesse mercado, seja pela parte de investimento, ou seja pela parte de entender a tecnologia. Então, assim, acho que você tem aí um ambiente muito mais promissor nesse sentido. E então a gente pode esperar aqui no Brasil um direcionamento de recursos para esses ativos que antes estavam restritos, principalmente para os institucionais, que você comentou, mas pessoa física também, que precisa de uma forma mais fácil ou mais simples, né, de executar o investimento. Acho que essas duas frentes vão trazer aí volume. E pessoa física, por exemplo, hoje já tem fundo. Já tem fundo de Bitcoin no Brasil, né? Se não me engano, já tem 4 ou 5, pelo menos, que você pode aplicar, né? Então, assim, você tem 3 gestoras de cripto no Brasil hoje que trazem fundos tradicionais para você investir, né? Então, assim, você já consegue fazer isso, sem ter essa dificuldade, você tem que entender, né? Assim, mas aí, o que eu sempre aconselho é entender a tecnologia, ver como é que ela funciona, mesmo que você vá aplicar via um instrumento que vai te liberar desses pontos, né, de controle de chave privada, etc. É importante que você entenda e saiba o que está por trás daquilo ali, para até saber no que você está investindo. Né? Não ir só na onda de, porque está subindo, está indo. Então, assim, acho que isso daqui é uma coisa que é super importante. Assim, ninguém deveria, né, apesar de que você vira e mexe, vê notícias sobre isso, investir na onda, né? Investir onde está indo. Você tem que olhar, entender, ver o que está fazendo e ver o porquê você está fazendo aquilo ali. Isso eu acho que é importante. E não ser levado pelo aquele fear of missing out, né? O FOMO, aquele famoso que faz a gente ir na onda sem saber exatamente o que é, para onde vai. Pessoal, a gente vai deixar aqui no chat da transmissão o link de uma pesquisa de opinião. Por favor, respondam. É importante para a gente saber se o conteúdo está bacana, se a gente pode melhorar. E também o link para o grupo do Telegram, do Ação Jovem, para quem quiser continuar recebendo os conteúdos. Vai ter um e-book sobre certificações do mercado financeiro, para quem se interessa, super bacana. E, Gustavo, achei super legal você trazer essa ideia de que existem diferentes formas de investir, né? Você pode comprar o ativo direto, através de uma exchange, você pode comprar cotas de fundos que não são listados, né, que já tem aí no Brasil, e também agora essa opção de ETF. A gente chegando aqui ao fim, eu queria te agradecer, né, pela presença e perguntar, assim, como uma orientação final, né, assim, fazendo um resumo de tudo o que a gente conversou, né, o que você chamaria de ponto de atenção e olhando para frente, para onde que a gente tem que olhar prospectivamente, né, para onde que você acha, na toda a sua experiência, que esse mercado vai desenvolver mais? Tá, não, eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo, assim, acho que as pessoas têm que dar o primeiro passo. Né? Então, assim, acho que essa conversa aqui, acho que ela é bem legal, acho que a ideia é que eu trazer um pouco disso e até ativar um pouco essa curiosidade, né, do que está acontecendo. Então, assim, mas depende das pessoas entrarem e dar esse primeiro passo para fazer. E esse primeiro passo, para mim, tem que ser, acho que de duas formas. Uma forma via educação, outra forma é colocando a mão na massa. Né? Então, assim, ir lá investindo, fazendo um pouquinho. Então, ir lá buscando um curso, buscando educação sobre isso. Eu acho que isso daqui é uma mensagem importante, acho que todos deveriam seguir. Por quê? E aí vem a segunda parte. Porque esse negócio veio para ficar. Né? Então, assim, quando a gente olhava isso lá atrás, em 2017, eu já tinha um pouco dessa visão, e eu lembro de eu fazer na BitConf de 2018, não, parece que foi século passado, né, falar sobre tokenização de ativos, sobre stablecoins, sobre central bank digital currencies. Naquele momento que eu comecei a estudar, eu fiquei fascinado, falei, nossa, isso aqui vai mudar o mundo. Achei que no ano seguinte já ia estar tudo implementado. Óbvio que eu errei em termos de timing, né, mas está vindo. Né? Então, assim, o que a gente está vendo hoje é muita estrutura e ela vai cada vez ficando maior e mais completa. Então, você tem duas ondas espetaculares ontem. A parte de DeFi, que é Decentralized Finance, que é uma infraestrutura global de mercado de pagamentos, e mais recentemente o que a gente está vendo de NFTs, os Non-Fungible Tokens, né, que é muito... está numa onda enorme aí,
tanto de cards, como de jogos, como de arte. Se você quiser explicar, a gente acabou não entrando, né, que, como eu falei, tem muitas opções, né, de criptoativos, mas acho que é bacana, a gente tem uns minutinhos, você poderia explicar, então, a diferença, né, dos non-fungible e dos fungible. Então, assim, a fungibilidade, né? Uma coisa é fungível, outra não. Tem um artigo meu na Infomoney, depois bem legal, se alguém quiser ir dar uma olhada para ver com mais detalhes, mas a ideia principal um ativo fungível é dinheiro. Se me trocar uma nota de R$50 por uma nota de R$50, ele é fungível, tanto faz a nota de R$50. Agora, se eu trocar um quadro da Mona Lisa por um quadro da Mona Lisa, não é a mesma coisa, o quadro da Mona Lisa é único, então ele é não fungível. Então, assim, a grande maioria dos ativos do mundo são não fungíveis. Então, assim, o teu apartamento é não fungível, o meu carro é não fungível, tudo, praticamente, grande parte do que a gente tem é não fungível, e isso pode ser tokenizado. Então, assim, eu posso tokenizar o meu apartamento para vendê-lo, ou para colocar ele de garantia num protocolo de DeFi que vai me dar empréstimo em stablecoin, por exemplo. Agora eu já fiz, que já existe, isso já dá para fazer. Tá? Então, assim, essas estruturas, ou isso que está acontecendo, desse movimento de NFT, é um que já vem nesse movimento de tokenização. O que está dando muito mídia agora é o que a gente chama de NFT de arte. Que é assim, você faz uma arte digital, lança um NFT e vende lá que nem o Blip fez, por $66 milhões. Uma arte, isso aí obviamente chama. Você tem a iniciativa da NBA, a NBA, que é a Associação Americana de Basquetebol lá, colocando também um NFT dos vídeos dos jogadores. Então, assim, você tem uns negócios bem legais acontecendo. E aqui, eu acho que o negócio é legal porque a criatividade está aberta. Então, assim... Eu vi, inclusive, curioso, que venderam o primeiro tweet publicado pelo fundador do Twitter, né? E ele tokenizou e vendeu. Então, é isso, né? É único, não é replicável e você pode transacionar dentro desse ambiente, né, tecnológico, sem intermediário, peer-to-peer. Muito bacana, Gustavo. Adorei conversar com você. Eu acho que foi muito produtivo aqui para a turma. Você tem alguma consideração final? Queria passar a palavra. Eu queria, acho que duas coisas. Para a galera, acho que a gente fez aqui, quem participou, espetacular. Eu acho que assim, a ideia de trazer educação é uma coisa que me dá muito prazer. Eu espero ter podido agregar aí para que vocês conheçam mais e colocar aquela mesma mosquinha que me picou lá uns 5, 6 anos atrás, que ela tenha também aí chegado em vocês, para vocês irem atrás de buscar mais educação. Eu tenho a FinTrender, que é uma plataforma de educação aí também, que eu estou começando a juntar tudo que eu tenho, YouTube, podcast, tem um monte de coisa. Então, assim, estou em todas as mídias sociais, então, assim, alguém ficou com dúvida, quer seguir nessa conversa também, se vocês fizer qualquer sinal de fumaça aí, acho que vocês me acham, porque eu estou em quase todo lugar aí. Então, assim, fiquem à vontade para me conectar também. E mais uma vez, Patrícia, obrigado aí pela conversa, acho que foi show, obrigado para planejar, pela ação jovem aqui, CVM, todo mundo aí pela essa iniciativa e parabéns. Obrigada, é isso, gente, obrigada para quem ficou até agora com a gente, fiquem bem, com saúde e até a próxima.